Olá pessoal, tudo bem? Se você é contra o aborto, ou principalmente se você é a favor do aborto ou tem dúvidas sobre esse tema, peço que você veja este vídeo até o final. Just hold the probe in place so I can see what I'm doing. Okay, up there. We just need to work the catheter. They always move. That's why I do it this way. Beam me up, Scotty. Where the hell is she going? O filme One Planet foi banido dos cinemas canadenses, né? Logo do seu lançamento. O diretor Chuck Kozelman comentou numa entrevista que as salas de cinema do Canadá se recusaram a exibir o filme. Existe até uma reportagem no site Live Site News falando sobre essa entrevista do Chuck Kozelman. Apesar de toda a controvérsia sobre a exibição do filme na época do seu lançamento, logo depois acabou sendo aberto 53 salas de cinemas canadenses, né, para a exibição do filme, isso em meados de julho. Apesar disso, a polêmica ela continua, né, segue aí com movimentos pró-aborto, como o movimento progressista North 99, que vem solicitando assinaturas tentando proibir a exibição do filme no país, assim como boa parte da mídia vem denunciando o filme, alegando que se trata de uma propaganda enganosa. Outra tentativa de barrar esse filme é classificando como inadequado para menores. A indicação ela é feita pela Motion Pictures Association of America, a MPAA, que é a entidade responsável pela classificação dos filmes, né? E esse filme ele fica na classificação R, que são filmes considerados adultos, onde tem palavrão, cenas de nudez, de sexo e de violência. O que ocorre é que o filme One Planet não tem nem nudez, muito menos cenas de sexo, né? Não tem palavrão. Há algumas cenas que são fortes, se trata aí de uma história real, né? O tema, né, do aborto, só que ao mesmo tempo a MPAA acaba confessando que o aborto é sim um ato de violência, né? E esse filme ele foi escrito, produzido e dirigido por Carrie Solomon e Chuck Kozelman. O filme é a biografia da Abby Johnson, que no filme ela foi interpretada pela Ashley Bratcher. E então o filme é uma biografia da Abby Johnson, que foi diretora da International Planned Parenthood, que é a maior e mais importante clínica de aborto
no mundo. Depois, né, no filme conta que depois de assistir o aborto de um bebê de 13 semanas através do ultrassom, ela acaba encarando a realidade cruel de uma criança que tenta lutar para sobreviver. Depois dessa experiência, Abby Johnson ela acaba deixando a clínica, que é uma unidade situada lá no Texas. Ela acaba deixando, né, a sua clínica, isso no ano de 2009, e acaba se tornando uma ativista pró-vida. Com mais de 600 unidades no país todo, a Planned Parenthood é patrocinada por mais de 40 empresas multinacionais, né? Entre elas estão a Ford, a Microsoft, Bank of America, Adobe, a Levi's, Nike, a Starbucks, a Xerox, a American Express, a Pepsi, a Coca-Cola, a Avon, a Unilever, entre outras. Então, a Planned Parenthood, ela também é acusada de vender partes dos corpos dos bebês que foram abortados. Com o orçamento de 6 milhões de dólares, o filme One Planet, um filme estadunidense, né, um filme feito lá nos Estados Unidos, com toda a direção e o roteiro. Na realidade, o filme ele é baseado no livro, né, One Planet, da Abby Johnson. Então esse filme ele estreou em 29 de março desse ano, e apesar das tentativas de boicote dos movimentos abortistas, esse filme ele já está se tornando um grande sucesso de bilheteria, com 18 milhões de dólares arrecadados até o momento, né? Isso sem contar que se trata de um filme de produção independente. A agenda abortista ela se tornou um dos pilares do movimento feminista, sendo intensificada principalmente com o movimento da segunda onda. Essa agenda globalista, projetada por metacapitalistas e organizações muito poderosas, eles passaram a patrocinar financeiramente o movimento feminista, que naturalmente é um movimento anti-reprodução. O feminismo tem sustentado a argumentação contra a criminalização do aborto como um reflexo da moralidade religiosa, uma espécie de fundamentalismo religioso. Essa é uma argumentação muito usada pelas feministas e por aqueles que são pró-aborto. E acabam apoiando-se no discurso de que a mulher, como indivíduo, tem plenos direitos sobre o próprio corpo. Sendo assim, somente ela pode decidir pelas escolhas que faz referentes ao seu corpo. Não é à toa que o feminismo ele luta ferozmente contra a tradição judaico-cristã, principalmente contra a tradição judaico-cristã, por ser um dos pilares do Ocidente. Então o feminismo ele despreza o bebê, ele despreza a criança como um ser independente, né? A criança, o bebê, ele é um ser independente, é um indivíduo que luta para sobreviver e para ter o direito de nascer, né? E para o feminismo não se trata de uma vida que está sendo gerada e alimentada. Existe até uma narrativa de desumanização, né, da criança que está ali no seu ciclo uterino, vivendo ali o seu ciclo uterino. Então existe aí uma narrativa de desumanização dessa criança, tanto nos meios acadêmicos, né, por muitos médicos, cientistas e pelo próprio movimento feminista, dizendo que se trata apenas de um produto da concepção, ou pior ainda, né, chamam de bolsa de tecido. Então essa narrativa tentando desumanizar a criança que está vivendo o seu ciclo uterino. A própria embriologia diz que o ser humano ele é único e é independente, ele é um ser, um ente diferente da mãe.
E a ciência, ela sabe muito bem quando a vida começa, ao contrário de toda a propaganda que se prega, né, toda a propaganda mentirosa de que ninguém sabe dizer quando a vida começa. Na realidade, sabe sim, a ciência sabe exatamente quando a vida começa, e ela começa na concepção. A ciência, eu falo de cientistas sérios e comprometidos com a verdade, eles atestam, né, eles provam que a vida começa sim a partir da concepção. E o que o feminismo faz através e atrelado, né, à agência abortista, toda essa estrutura que existe, é justamente esconder o assassinato de crianças sobre o véu do aborto legalizado, ou melhor dizendo, sobre os direitos da mulher. Aí segue aquela velha fórmula, né, meu corpo, minhas regras, tão usado, né, pelo movimento feminista. Então a legalização do aborto nada mais é do que a legalização do assassinato em série de crianças durante o seu ciclo uterino. Então, se você é a favor da legalização do aborto, você acaba aprovando a matança de bebês. Tá? Isso é um fato. E tudo faz parte, né, dessa engenharia social, tudo gira em torno da indústria, cuja única finalidade é lucrar, uma vez que os fins justificam os meios. Claro que tais empresas, chamadas empresas da paternidade planejada, vendem produtos destinados a falhar para que assim a sociedade possa recorrer ao aborto, que é um mercado extremamente lucrativo. Então vale dizer que o público-alvo para o comércio de contraceptivos, por exemplo, são os jovens. Esse é o público-alvo dessas indústrias. Por quê? Porque o jovem desde cedo já vem sendo estimulados, vem sendo educados para a atividade sexual mais liberal e até mesmo para uma sexualidade muito mais promíscua, né? Abertamente promíscua. Então, como os contraceptivos são planejados para falharem, resta a solução final, que é oferecida por essas empresas, e a solução final é o aborto. Então, aliada às propagandas mentirosas e às estatísticas pró-aborto, né, que são falsas, existe toda aí uma narrativa que é constantemente jogada, né, pelas mídias, por esses movimentos pró-abortistas, para que a sociedade se sinta sensibilizada, acreditando que o aborto seria uma solução, que a legalização do aborto seria uma solução. Os casos de suicídio ou tentativa de suicídio após a realização do aborto são completamente ignorados, né, pelas organizações pró-aborto. A realidade é bem diferente. A especialista em bioética Isabella Montovani, através de suas palestras, vem mostrando a falácia das pesquisas e os seus falsos números. É comum militantes pró-aborto se usarem do argumento de que quando o aborto é legalizado, diminui, em consequência disso, o número de abortos, né? E, em consequência, o número de mortes das mães, né, por consequência do aborto. Essa é uma das maiores mentiras, né? Quando o aborto é legalizado, o crescimento de casos de aborto ele aumenta até 100%, né? Em certas situações chega a aumentar mais de 300% de casos na prática. O argumento também de que o aborto é um problema de saúde pública é outro argumento, é outra falácia
que é utilizado para tirar o debate da sociedade e deixá-lo nas mãos de especialistas que, em nome de uma ciência atrelada a essas empresas que estão aparelhadas aí a uma ideologia e que por interesses políticos e ideológicos acabam fugindo ou ignorando ou distorcendo a verdade dos fatos. Então, segundo a especialista Isabella Montovani, a legalização do aborto não interfere em nada no aumento ou na diminuição da mortalidade materna. Ou seja, o aborto não é a causa da mortalidade materna, mas de saúde pública. Ou seja, a morte da mãe, no caso, no processo de aborto, ela sim é um problema de saúde materna. Por quê? Olha, quando se melhora as condições, o atendimento, a qualidade dos recursos, né, em relação ao atendimento da mulher, aos cuidados da saúde da mulher, incluindo aí o pré-natal, diminui-se drasticamente a mortandade, a mortalidade materna. Então, tudo isso se consegue com o quê? Com o desenvolvimento econômico e social do país. Então, melhorando socialmente, economicamente o país e investindo na saúde da mulher com um atendimento de qualidade, automaticamente isso vai refletir e vai diminuir a mortalidade das mães, né? Num caso aí de aborto. Tá? Então esse é um ponto bem interessante. Até porque países como a Polônia, o Chile, têm baixa mortalidade materna. O Chile, por exemplo, ele não alterou em nada na sua legislação referente ao aborto. O que ele fez foi investir na saúde da mulher, né? Aqui no Brasil, o aborto ele é permitido em apenas 3 casos. Quando há risco de morte para a mãe, no caso de estupro e no caso quando é constatado que o feto ele é anencefálico, né? Ele já vem com esse problema de anencefalia. Então, esses são os 3 casos permitidos no Brasil para se fazer um aborto. ONGs ou institutos como a Alan Guttmacher, que é um braço da IPPF, Federação Internacional do Planejamento Familiar, que é uma grande multinacional do aborto, e também a IPAS, são patrocinadas por metacapitalistas com interesses globais. Então, eles são institutos que apresentam estatísticas extremamente alarmistas na tentativa de moldar a consciência da sociedade, tentando, né, sensibilizar a sociedade em prol do aborto. No Brasil, esses dados eles são apresentados com números de 1 milhão ou às vezes mais de 1 milhão. Já também foram apresentados com uma diminuição de 500 mil casos de aborto, quando na realidade os dados apresentados pelo Ministério da Saúde Pública estão em torno aí de 100 mil abortos por ano, não passam de 100 mil abortos por ano. Né? Então, olha a diferença, né, dos dados apresentados por esses institutos, por essas ONGs, e os dados reais apresentados pelo Ministério de Saúde Pública. Então, é muita diferença. Países como os Estados Unidos, que legalizaram o aborto, né? Os Estados Unidos legalizou o aborto na década de 70, tiveram um aumento absurdo no número de abortos depois da legalização. Na década de 80 chegou a 600% a mais, né? Depois diminuiu um pouco, década de 90, e atualmente a porcentagem ainda, apesar de ter baixado, ela ainda continua alta, ela ainda está em torno de 300% aumento do aumento de casos de aborto
na época, em comparação à época em que o aborto não era legalizado. Então, ainda assim, existe um aumento de 300% atualmente nos casos de aborto nos Estados Unidos. E muito daquelas pessoas, né, daqueles que militam em favor do aborto, sabem das mentiras e das falsas estatísticas apresentadas, né? Os cálculos de números exorbitantes nunca são explicados. Um caso famoso é do Dr. Bernard Nathanson, que ele foi um ginecologista, um obstetra americano, e ele também era ativista, né, pró-aborto. Então, numa conferência no Colégio Médico de Madrid, ele acabou testemunhando, né, confessando toda essa questão das estatísticas, dessa mentira que é feita, né, para se tentar convencer a opinião pública. Então, segue aqui algumas palavras do Dr. Bernard Nathanson, que ele diz o seguinte nessa conferência. É uma tática importante, dizíamos em 1968, que a América se praticavam 1 milhão de abortos clandestinos, quando sabíamos que esses não ultrapassavam de 100 mil. Mas esse número não nos servia e multiplicamos por 10 para chamar a atenção. Também repetíamos constantemente que as mortes maternas por aborto clandestino se aproximavam a 10 mil, quando sabíamos que eram apenas 200. Mas esse número era muito pequeno para a propaganda. Esta tática do engano e da grande mentira se repete constantemente e acaba sendo aceita como verdade. Essas são as palavras do Bernard Nathanson, né? Então, essas mentiras foram compradas por feministas do mundo todo, por grupos universitários, acadêmicos e pela mídia no geral, né? E o Dr. Bernard ele ainda continua dizendo o seguinte: nos lançamos para a conquista dos meios de comunicações sociais, dos grupos universitários, sobretudo das feministas. Eles escutavam tudo o que dizíamos, inclusive as mentiras, e logo divulgavam pelos meios de comunicações sociais, base da propaganda. Então fica muito claro que toda essa estatística, esses dados são fraudulentos, né? Relacionados aí ao aborto, ao número de aborto, né? Então, os metacapitalistas, representados por grandes organizações e famílias muito poderosas, como a família Rockefeller, inclusive eu já falei sobre isso num dos vídeos sobre o feminismo, a segunda onda, eu falo sobre esse projeto e vou novamente falar no próximo vídeo, dando continuidade a esse. Então, esses metacapitalistas, essas famílias poderosas como Rockefeller, são os responsáveis por toda uma agenda global que envolve aí, entre outras coisas, uma agenda abortista. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você é inscrito no canal, ative o sininho. Se você não é inscrito, se inscreva. A gente vai estar aí colocando novos vídeos, né, sobre esse e outros temas. Eu agradeço a todos e siga o seu caminho, faça o seu caminho.